Fala galera, sejam bem-vindos a mais um JuviCast. Roda a vinheta! Já deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa Juve. Agora nós vamos falar sobre um tema que está, bem atual aqui na nossa igreja, é um tema que ele é atual, constante, mas antes da gente falar desse tema, a gente vai apresentar para vocês quem são as nossas convidadas, Nós temos aqui a Fábia ela é ministra da IBD da nossa igreja, e a Lívia. A Lívia, ela é aluna e também professora da IBD, então elas vão se apresentar um pouco para a gente conhecer um pouco mais delas. Nós estamos aqui para falar um pouquinho de IBD, Meu nome é Fábia e tenho trabalhado aqui com muita alegria na área de ensino da nossa igreja. A EBD é um grande desafio, uma grande escola que a gente tem trabalhado aqui. Eu sou formada na área de ensino, já trabalho há muito tempo, há mais de 20 anos na área de ensino, e agora a gente está trazendo um pouco disso para a nossa igreja, trazendo um pouco da parte pedagógica para a igreja, trabalhando isso de uma forma mais direta com os nossos irmãos. Meu nome é Lívia, eu sou, como disseram, membro da Juve, faço parte também da EBD como tanto aluna quanto professora com as crianças ali. Já fui aluna da Fábia também, ela foi minha professora de arte na escola. Sou filha de professora, eu não sou professora formada, eu sou nutricionista, mas mesmo assim eu sempre gostei de estar ali na frente ensinando o que eu sei e é uma honra. Como a gente já falou hoje, nosso tema é EBD. Vamos começar com uma pergunta para a Fábia. Fábia, conta pra gente o que é a EBD e qual é o seu papel na EBD aqui dentro da nossa igreja. Então, a EBD é uma escola que tem como objetivo trabalhar a formação cristã para os nossos irmãos. E a gente traz com isso um currículo voltado para que a gente forme, dentro da proposta batista, aquilo que a gente precisa trazer para os nossos irmãos. Então, a gente consegue fazer um currículo mesclando tudo aquilo que a gente precisa trazer dentro da nossa doutrina, dentro daquilo que a gente precisa trazer para que haja um crescimento. Isso engloba quem? Todos os nossos irmãos, desde as crianças, a partir dos 3 anos, até aqueles que se sentem à vontade ainda para vir à igreja, 90, 100 anos, se ainda a gente conseguir. E nós dividimos isso em salas. Hoje nós temos 13 salas funcionando dentro da nossa igreja e nós conseguimos, com o apoio da nossa igreja, bem voltado para isso, com material muito bom, trabalhando as faixas etárias, de uma forma que aproxima isso, que faz com que seja numa linguagem que cada um pode estar trabalhando. E o meu papel é qual? É estar trazendo, junto com todos os nossos ministros aqui na igreja, cada um na sua faixa etária, um conteúdo que eles consigam aprender essa doutrina que a gente precisa passar, mas de uma forma contemporânea, de uma forma que eles consigam ter vontade de estudar, mas que tenha conteúdo. A gente organiza isso junto com todo mundo para que a gente sistematize esse ensino de uma forma de qualidade. A gente traz essa pergunta, porque, igual a Fábia falou, da doutrina batista. Claro que a IBD ela não é uma propriedade nossa, dos batistas. A gente tem, na Assembleia e outras igrejas, mas dentro daquilo que a gente acredita na Igreja Batista, a gente traz principalmente o Evangelho de Cristo. E quando a gente faz essa pergunta para você, qual que é o seu papel? É porque muitas vezes algumas pessoas pensam assim, o papel do ministro da IBD é só distribuir a pauta ali no domingo ou abrir as salas. Não, tem todo um papel por trás ali que muitas vezes a gente não vê, mas que é fundamental, principalmente esse currículo, de buscar, a gente vai falar mais à frente sobre essa questão dos materiais, mas é algo assim que a Fábio faz muito, dessa escuta com o professor, de ver ali o que é a necessidade de aprendizado, e é um papel muito fundamental e importante, que às vezes a gente não fala tanto sobre ele, mas que é um papel muito importante na igreja, porque a gente tem EBD, mas a gente precisa ter alguém ali à frente,
para trabalhar junto e é o que você realmente faz ali. E aí, Lívia, você vem como aluna, mas também vem como professora. E aí, como que é esse outro lado para você? Sem ser aluna, mas agora no papel de professora. Como que é para você? Bom, eu sou professora das crianças de 6 a 8 anos. E eu lembro quando eu peguei, assim, a Fábia propôs, porque só tinha uma professora, e aí propôs para eu revezar com ela. Eu ouvi muita gente falar: nossa, tá, professora de criança, muito fácil, né? E, inclusive, eu passei isso na minha cabeça. Falei: é só eu chegar, ler ali a historinha de Moisés, coisas que eu escuto desde criança, e contar para elas. E quando a primeira vez que eu fui dar aula para as crianças, eu percebi que era totalmente diferente daquilo que muitas pessoas acham, e eu achava. A gente às vezes menospreza esse trabalho com elas, sabe? E eu lembro que eu não tinha preparado. Eu fui assim, li um dia antes só a historinha e eu fui bombardeada com questionamentos. Questionamentos que eu não soube responder, né? Tipo, dos mais bestinhas, né? Porque às vezes uma criança solta: alguém tem uma pergunta? Tia, meu gatinho morreu. Aí eu fico: tá, e daí? Mas tinha muitas perguntas interessantes ali que eu falei: caramba, eu preciso me preparar para aquilo. E ali, a partir do momento que eu comecei a preparar as lições, eu comecei também a dar o devido valor aos meus professores de EBD. Que aquilo não era uma tarefa só chegar e falar a coisa que você acha que é. Você tem ali compromisso de educar uma pessoa biblicamente, né? Uma escola. Então, tem compromisso de educar as crianças como você e o Ezra tem compromisso de nos educar biblicamente. E aquilo é sério, você tem que chegar e preparar tudo aquilo, porque você também vai ser bombardeado com perguntas. E você tem que estar preparado para responder, ou se realmente chegar ao caso de você não saber responder aquela pergunta, de ter a consciência e falar: olha, vamos pesquisar junto, né? E também uma coisa que eu tenho tentado desenvolver ali com as crianças é o pensamento assim, elas não só aceitarem tudo que eu tô falando. E chegar: não, sim, a Bíblia, tudo que ela fala é muito verdade. Não, elas chegarem, eu sempre falo: pega essa Bíblia e pesquisa, vê se é verdade que eu tô falando, né? Porque às vezes pode ser, né? Espero que não, porque agora eu estudo, eles estão. Mas pode ser que às vezes eu fale alguma coisa que não seja lá, será? Meio duvidosa. Então é importante que desde criança elas estejam preparadas para ter questionamentos delas, sim, e já desenvolver esse senso delas de não aceitar tudo que a pessoa está falando. Delas pegarem a Bíblia e ver a fundo se aquilo é verdade. O lugar de professor é um lugar muito difícil. Justamente por isso, eu acho que é uma responsabilidade muito grande o que você fala. Porque aquilo pode se tornar uma verdade para a pessoa. E se aquilo não for realmente uma verdade bíblica, o que você está ensinando? Né? E aí, quando você fala também assim do papel do professor de estudar a lição, é importante a gente falar sobre isso também, porque também como professor não é só eu pegar a revista ali e vou simplesmente falar. Não, tem todo um trabalho. E a Fábia incentiva muito isso, né? O trabalho pedagógico, o que você faz? Qual é o seu planejamento? Como que você vai fazer? Isso é importante para a gente pensar também que aquilo no reino de Deus é importante, é o que Jesus nos fala: ensine as escrituras em todo o tempo. E você vai ensinar de qualquer maneira? Não, a gente tem que ter excelência, né, naquilo que a gente faz. Uhum. E aí, na visão de vocês, qual é a importância da EBD dentro da igreja e na nossa vida como cristão? Olha, eu tenho falado muito sobre isso. Agora, no mês de abril, por exemplo, a gente encerrou, né, o mês da EBD falando sobre a intencionalidade da palavra. A gente bateu muito nessa tecla, falando sobre a importância de estudar a Bíblia. A EBD é um importante passo na nossa vida de vida cristã. Não é o único. A gente falou muito sobre isso, mas é muito importante, porque a gente consegue acompanhar. Por exemplo, eu passei na EBD a partir dos meus 12 anos. Eu não consegui antes disso. Mas como a Lívia falou, na classe dos menores, a gente já vê a importância que é a gente pegar uma criança desde pequenininho, conseguir ensiná-los as histórias bíblicas e as grandes lições que essa literatura que a gente está conseguindo trabalhar com eles, colocar para que eles aprendam isso desde pequenos. E a família em casa continuar. Então, a importância da EBD, que um professor esteja lá bem preparado, como a Marília falou,
a gente investe muito em planejamento. Agora mesmo a gente está com um livro aí que a gente adquiriu, que eu estou preparando um estudo que a gente vai ministrar para os professores. A gente precisa estar indo, por quê? O professor ele tem que ter um material para trabalhar bem com o seu aluno. E quando o aluno chega lá na sala, ele tem que sentir que o professor preparou a sua aula. Porque senão ele não vai voltar. Então a importância de ter uma EBD que tenha conteúdo, que tenha uma sala organizada, que quando o aluno chegue lá ele fala, poxa, eu quero participar desse grupo. Nós agora, por exemplo, dividimos um grupo de uma sala lá em 2 outras salas. Nós ministramos agora nos jovens casados, adultos solteiros e na sala dos 301, a sala do Altemes. A princípio, todo mundo achou que essas salas iam ficar vazias, porque era uma sala só, e nós conseguimos multiplicar em 3. As salas, graças a Deus, estão cheias, as 3. Porque foi um trabalho que a gente fez de conscientizar as pessoas que a gente precisava cada público trabalhar ali no seu ambiente. E o que a gente trabalhou? Exatamente isso. A importância do grupo estar ali, mas quem está ali ministrando, preparar, receber bem, acolher bem, o professor chegar na hora, receber bem. Então, isso faz a diferença. A gente trabalha muito isso com os professores. O aluno chega lá e estar querendo estar ali. Por quê? Porque o professor preparou a lição, ele vai ser acolhido, ele vai ter conteúdo. Porque é a mesma coisa na sala de aula quando você está na escola. Eu estou dentro de uma escola há muito tempo. Se você chegar numa sala de aula, um aluno, por exemplo, eu trabalho com adolescente na escola. Se o aluno chegar numa sala de aula que o professor está querendo só enrolar, não preparou a aula, a indisciplina vai lá em cima. Esse é o fator pior que temos na escola. Porque ele não quer isso, ele precisa de uma aula preparada, uma aula que interaja, uma aula que ocupe sua mente, seu tempo, sua criatividade. Aí na igreja não é diferente. Você vai lá na sala dos adolos, os meninos estão lá estudando a lição na sala da Marília, os meninos estão lá interagindo. Quem foram os... Agora eu gostaria até de ressaltar isso. Os maiores incentivadores que ficaram no meu pé para que a igreja aumentasse a carga horária da escola bíblica dominical foram os jovens. Porque eles estavam gostando tanto da EBD e uma hora não dava. Eles ficaram atrás de mim o tempo todo e Eza e Marília eram os porta-voz, né? Porta-voz disso. Falando para mim, olha, não dá não, uma hora tá pouco. E aí eu fui atrás do pastor, e ele, mas Fábio, 50 minutos é uma aula, mas a nossa aula não tá dando. E isso é uma coisa muito positiva para a gente, né? Porque significa que a gente realmente está conseguindo fazer isso. A aula está sendo prazerosa, ou seja, o objetivo está sendo alcançado. Então, olha a importância da gente trabalhar, é o trabalho de equipe. Sim. Não é o trabalho da ministra, é o trabalho de uma equipe que entendeu, que prepara, que está comprometida, que está fazendo a obra do Senhor com dedicação. E aí o resultado vem. Todos nós queremos estar ali. Eu fico passando, organizando tudo, mas a hora que eu posso dar uma chegadinha numa sala para olhar, para estar junto, é muito bom saber isso, que todo mundo está lá. Então, a importância é essa, é a gente ver que todo mundo quer estar lá. Quando Lívia fala que ela chegou lá e teve essa experiência, olha como é bom. Uma sala de 6 anos, os meninos querem estar lá, e mais, às vezes uma criança que a mãe não quer vir, a criança fala, não, eu preciso ir para a EBD. Nós temos agora o Cauã, eu até compartilhei com alguns do nosso grupo, porque eu até pedi, acho que o Neitz mandou até para a gente colocar um videozinho, que ele viu muito vídeo que a gente produziu da EBD, ele falou assim, esse negócio da EBD é muito legal, ele falando isso na experiência simples dele. Então, isso é bacana.
significa que todo mundo está entendendo. E às vezes eles falam até que eu sou um pouco chata, que eu fico no pé, que eu primo pelo horário da EBD, e é verdade. Porque, na verdade, é a intencionalidade de que todo mundo esteja ali estudando naquele momento, que é importante. É isso que faz a gente entender a palavra. Porque se a gente não conhece, onde a gente vai parar? E é interessante que quando você fala que é um trabalho literalmente de equipe mesmo, né? Eu reforço muito com os meninos, olha, dê valor às revistas que vocês recebem, que é um investimento, está investindo no conhecimento de vocês. E a Fábia, ela falou, né, que a gente é o porta-voz dos meninos, mas ela também compra muito a nossa briga por o lado positivo, né? Foi para a troca da revista. Quando ela fala das salas, né? A primeira briga de todas que a gente foi ali, no bom sentido, foi, olha, a gente precisa de uma sala que seja só para eles, ali, eles estão comprometidos. E ela comprou essa briga e foi, e apoiou, e a gente tá ali com os jovens cada vez mais. E agora eu fico brincando com ela, ó, daqui a pouco eu vou precisar de outra sala, que a minha tá só aumentando. Já falei pro pastor, falei, ó, nós estamos com um problema santo aí de sala, e nós precisamos resolver isso. Isso foi muito visível, assim, na nossa EBD, dos jovens, porque eu frequentava a EBD desde antes. E eu era, assim, uma das únicas que eu ia, não era, eu quero ir na EBD, não, eu vinha porque meus pais vinham e eu vinha com eles, eu acordava domingo de manhã, mas a gente não tinha uma revista que era linguagem pra gente, a nossa sala não conseguia ser de jovens, era uma mistureba, um monte de gente de várias idades, não era, tipo assim, além da revista, da linguagem, é importante o professor estar preparado para falar para quem ele vai falar, porque se for para colocar pra gente uma pessoa que tá preparada para falar para os jovens casados, a gente não vai gostar da aula da EBD, porque não é essa a nossa linguagem, não é desse jeito que a gente consegue assimilar e consegue perceber. Eu acho que essas mudanças, assim, hoje a gente tem a sala cheia, todos os domingos, é uma coisa assim que eu sinceramente falei, gente, esse pessoal tá muito doido. Eu não achava, porque eu venho há tanto tempo na EBD e eu vejo tão poucos jovens na EBD que eu não acreditei. E eu me surpreendi, porque realmente jovens que a gente, tipo assim, que não vinham nunca, são assíduos na EBD, estão todo domingo e estudam a lição, e é uma coisa que foi muito, assim, muito boa pra gente mesmo. Como a Marcela disse, isso foi uma coisa também, eu participei da EBD desde quando eu cheguei aqui. Eu não era muito fã, eu vinha também porque minha mãe sempre, desde pequena, ela me chamava pra ir pra EBD. Hoje não, hoje às vezes eu acordo e venho, mesmo se meus pais não vierem, porque eu gosto de estar ali, eu gosto de aprender. Mas uma coisa que eu gostei muito é o estudo bíblico, ele é muito importante, mas eu acho muito legal o que a gente está fazendo ali, que é um estudo bíblico aplicado. Então, a gente só não tá lá pegando, vamos pegar aqui e ler, sei lá, João, e pronto. João fala sobre isso, isso e isso, acabou, a gente tá indo pra casa. É muito importante também. Mas a gente está aplicando isso às situações que a gente vive como jovens ali diretamente. Então, a revista que a Fábia trouxe pra gente esse tempo, fala muito sobre questões que a gente tem muita dúvida, tanto que toda EBD, acho que 1 hora que a gente tem agora de EBD é ainda pouco, eu acho, por tanto de dúvida que a gente ainda traz ali, coitadinhas e Marília. Eu mesmo sempre tenho uma carga de coisa que eu vou perguntando, coisa idiota, mas que às vezes tá ali na minha cabeça que eu nunca solucionei. E são coisas que a gente precisa ter certeza daquilo, sabe? A gente precisa estar bem fundamentado naquelas questões que a gente está trazendo, porque são coisas que estão no nosso cotidiano, sabe? Questão da salvação. Eu lembro que teve uma lição que o ex até falou, essa lição não vai ser polêmica, essa daqui vai ser tranquila. Acho a pior, né? Que mais teve coisa. Todo mundo lá, quase matando o outro. Mas que é muita dúvida, são os questionamentos, a importância da gente questionar, porque, nossa, às vezes eu participei muito de EBD, assim, desde pequena, que só o professor falava, e eu acho que no início até de vocês pegaram, a gente assim, muito recluso ainda, eles falavam e a gente lá, até que a gente foi se liberando e a gente começou a questionar, trazer esses questionamentos e ver, tá, eu penso de uma forma, a Marília pensa de outra, a Marcela de outra, a Fábio de outra, e aí? Qual é a verdade, né, nisso daí tudo? E é muito interessante. Você falou uma coisa interessante, né? Perguntas idiotas. Não existe isso. E eu acho que o grande desafio do professor é entender isso. Provavelmente por isso você se sentia assim, eu não vou fazer essa pergunta que vai parecer boba. E não, é a sua dúvida. E o momento de você tirar a sua dúvida é ali.
E aí pode ser que o professor talvez não saiba responder ali, mas ele deve sim procurar e falar assim, olha, no próximo domingo eu vou te trazer a resposta. E a gente aprende junto, não é só o professor que dá aula ali, não, ele ensina, mas ele aprende também. Com certeza, na verdade, essa é a base de tudo. A partir do momento que a gente não consegue entender isso, a gente nem consegue avançar, porque ninguém é um livro em branco. Todo mundo tem um conhecimento, todo mundo tem uma dúvida, mas todo mundo tem algo a acrescentar. Então a gente tem que pegar o pouco que a gente tem de todo mundo e juntar, costurar tudo isso aí para a gente crescer junto. Esse é um dos grandes motivos que ainda na escola tem problema. Nós ainda temos professores lá na escola que não conseguiram entender isso. Que o aluno, por exemplo, quando chega, ele não é um menino que não traz nada na cabeça. Claro que ele tem. É o que você está falando. Mesmo que a gente tenha vindo da EBD, desde criança, como você veio, você aprendeu muita coisa. Tá lá. As dúvidas que você vai trazer, quando você coloca isso lá na mesa junto com o professor, vai vir com a dela, com do outro, tudo isso junto ali, é a hora que começa as questões sendo colocadas e a gente vai crescer junto. Sim. Sabe que eu consigo visualizar vocês falando isso? Que em algum momento você aprendeu isso, essa dúvida que você tem. E aí, como você aprendeu, se aquilo está errado, provavelmente alguém te ensinou errado. Então, volta no compromisso do professor de ensinar o certo, porque aquela pessoa pode sair e reproduzir aquilo a vida toda e se tornar uma verdade para ela. Então, sim, de fato, a gente precisa realmente estudar para trazer, né, o ensino realmente de qualidade. E qual foi o maior aprendizado que vocês já tiveram com alguma lição da EBD? Olha, são tantas, meu Deus. Responde primeiro que eu vou Que te marcou, assim, que foi... Olha, eu penso que ao longo da minha vida, vou falar agora de aluna de EBD também, né? Porque eu falei, por exemplo, quando eu compartilhei com a igreja no primeiro dia da abertura da EBD, eu tenho um marco muito grande na minha vida da minha conversão. E eu fiquei muito encantada com a EBD. Eu acho que eu sou muito apaixonada pela EBD e eu faço isso. E outro dia, conversando com o pastor, a gente conversando, ele falou isso comigo também, que ele percebe esse envolvimento. Mas por quê? Esse cuidado que Marília está falando do professor ensinar certo, ou ensinar a Bíblia, é uma responsabilidade muito grande que Tiago já fala isso, que os líderes vão ter. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque ser líder é muito sério e a gente precisa ter cuidado com isso. Fazer a obra do Senhor com seriedade e não relaxadamente. Porque se eu ensino errado, eu sou cobrada disso. Então, essa experiência de fazer, de ver as coisas acontecendo, o que me chama muita atenção dentro da EBD é quando a gente percebe que as pessoas estão conseguindo entender, estão conseguindo crescer, estão conseguindo ser impactados com a palavra, porque o conhecimento é que vai libertar as pessoas. Então isso faz meu coração arder pela EBD, porque às vezes um não crente, ele chega aqui e ele é abençoado. Às vezes um crente que é velho de igreja, ele está na EBD e ele não sabia aquilo. E às vezes ele foi convencido ao longo de um tempo, mas ele às vezes não foi convertido. Às vezes ele é convertido na EBD. Então eu sou muito assim impactada com isso, com a palavra de Deus. E às vezes a gente não consegue fazer isso num culto coletivo, mas numa classe, num grupo menor, na sala de EBD, isso é possível. Isso em qualquer faixa etária, na criança, no jovem, no adolescente, a gente consegue alcançar. Então a EBD, ela tem isso, porque ali você tem que pegar a Bíblia e olhar, e é o que a Lívia falou com as crianças lá. Eu acho importantíssimo isso. Vamos ler aqui. O que está escrito aí? Você tem acesso ali. Confere se o professor está falando aquilo mesmo. Estimule o aluno a olhar.
Então, eu fui estimulada a isso há quanto tempo atrás por uma líder que era assim, quase analfabeta, mas ela tinha o conhecimento da Bíblia profundamente. E a gente não precisa ter curso de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de nada. Isso a gente vai fazer ao longo da vida, mas a Bíblia está ali para todo mundo ter acesso. E a gente precisa estimular as pessoas a lerem, porque muita gente tem preguiça de ler a palavra, de estudar a palavra, de tirar um momento, nem que seja meia hora do seu dia, e está perdendo, porque a gente tem de tudo ali, né? E isso me impacta na EBD, porque eu fui direcionada para isso por uma pessoa praticamente analfabeta e marcou minha vida. E isso eu acho que tem que fazer. Não. Inclusive, uma das experiências que eu tive, assim, uma das primeiras com Deus, eu era criança e foi através de uma EBD. Meu avô, ele tinha muito problema de saúde e eu fui para EBD e eu acho que foi a história de Naamã, né, sobre ali, ele mergulhar no rio, não sei o quê. E eu ouvindo, né, às vezes a gente acha que criança tá voando, mas não, tava lá prestando atenção. E ali a professora, eu não lembro direito, mas ela fez a gente orar, tipo, ore, se você tem alguma coisa, tenha fé que isso vai acontecer, você tem que ter fé. Não adianta você orar achando, vou orar, mas não vai funcionar. Sabe, você tem que ter fé, colocar aquilo, pedir para Deus ter fé. E ali eu, criancinha, coloquei, Deus, por favor, eu acredito que você pode fazer. Ali naquele momento, eu realmente acreditei na soberania de Deus, que Ele pode tudo, se Ele quiser fazer, Ele pode tudo. E eu virei, saí da EBD, saí correndo pra minha mãe e falei, mãe, vovô vai sair do hospital. Eu orei e eu sei que ele vai sair, porque eu acredito nisso. E mamãe, ela tinha estudado também a mesma coisa e ela tinha orado pela mesma coisa. E aí ela começou a chorar, aconteceu assim, alguns dias depois meu avô, né, como é? Se recuperou. Se recuperou, saiu do hospital, esqueci o que dá pra isso. Teve alta. Teve alta. E aí ele teve alta, e ali foi uma experiência que eu tive através de uma professora, dela instigar a fé na gente, instigar ali a gente, exatamente. E é uma coisa que eu busco, como a gente está falando aqui, eu sempre falo com as crianças, tanto no EBD quanto no culto infantil, elas não viverem das coisas que eu conto para elas, né, das minhas experiências com Deus, elas têm que buscar desde pequenas as experiências dela, sabe? E a gente às vezes vai ler um versículo e às vezes a linguagem bíblica ela pode ser um pouquinho difícil para uma criança compreender, porque às vezes é difícil para eu compreender, tem que pegar um dicionário e tentar entender aquela palavra. E aí eu não só taco aquele versículo para elas têm que entender aquilo. Então a gente vai destrinchando, o que quer dizer isso? O que vocês acham? E não sei o que, até elas entenderem o que aquilo quis dizer, sabe? Então, mas complementando, a EBD foi uma das primeiras lugares que eu tive experiência com Deus. E por isso que eu perdi por um tempo essa importância da EBD na minha vida, mas hoje eu estou voltando e, assim, jovens que eu vejo andando, que eu falo, você não foi para EBD hoje. Eu sempre falo, porque hoje na minha vida tem uma importância, assim, absurda. Eu tenho aprendido muito, eu tenho crescido muito, né? Obviamente, a EBD ela não tira a importância do teu tempo a sós com Deus. Isso é de extrema importância, você tirar você e estudar a Bíblia. Mas é muito importante você estar ali em comunhão e aprender tanto com o seu professor, tanto com seus colegas também. Eu acho que uma coisa vai caminhando junto à outra, né? Quando você estuda em casa, você tem o seu tempo com Deus ali, você vai tendo conhecimento. Você vem para a EBD, você compartilha ali para que outras pessoas também compartilhem daquilo que você está vivendo. E aí que entra, que a gente fala, estude a lição. Como que você vai saber se você tem uma dúvida naquilo ali, se você não estudar? Né? Naquele momento ali que vai surgir, pode ser que surja, mas em casa também anota, né? E aí vem, pergunta, porque isso faz também com que o professor, ele também tenha, né, essa vontade cada vez mais. Eu falo muito isso, assim, que a gente está vivendo um momento muito bom ali, né? E todas as vezes que eu vou dar aula, eu tenho muito essa preocupação, assim, meu Deus, E eu começo a achar agora, fazendo aula também, que é pouco tempo para falar. Que bom! Entendeu? Ali daquele assunto. E aí eu sempre falo com eles, olha, eu vou trazer aqui, vai anotando aí as outras coisas e tal, pesquise um pouco mais sobre isso. E aí foi muito interessante, a lição que me marcou muito
foi recente, foi sobre Jesus. E foi muito boa essa lição. E a sala tava cheia e a gente compartilhando muitas coisas ali. E aí eu lembro que depois a Natália e a Rafael botaram no grupo, eles começaram a seguir um canal, né, que ele vai explicando a Bíblia, a origem da igreja. Porque eu falei, vocês precisam conhecer a origem da igreja, a origem de Cristo. E aí eu perguntei assim, quem é Jesus? E é uma resposta que geralmente a gente dá de forma involuntária, né? Ah, Jesus é meu provedor, meu Senhor. Eu falei assim, tá, mas mais a fundo, quem é Jesus? Quem é Jesus? E, né, a gente foi destrinchando juntos ali. E depois a Natália até brincou, falou assim, gente, eu não posso ser líder de célula mais porque eu sei que é Jesus, mas eu tava, né? E aí foi legal porque eles mesmos tiveram vontade, acabou a DBD, eles continuaram e continuam cada vez mais. Hoje, Fábio, eu vou dormir preocupada quando eu vou dar aula. Porque dá 11 horas da noite do sábado, eles mandam, ó, eu tô com essa e essa dúvida, se vira pra responder amanhã. Entendeu? Olha que coisa boa, não é? E essa lição agora que a gente está falando de ética cristã, olha quanta coisa, quanto conteúdo atual que nós estamos estudando. E a gente precisa, nós estamos inseridos num mundo que nós estamos vivendo tudo isso. Como que a gente vai se comportar diante desses desafios? Nós falamos hoje, vamos pagar o mal com o mal, né? Essa é uma lição que eu participei numa sala aí que eu não lembro mais qual, e a gente falou tanto disso. Algumas pessoas vieram conversar comigo, eu falei, olha, percebe? É bíblico, é o nosso comportamento, é como a gente tem que agir. Então a gente precisa estar atento sobre essas situações. Às vezes uma situação cotidiana de trabalho, a pessoa veio falar comigo sobre uma situação dessa. E nessa revista a pessoa estava falando exatamente, olha bem, eu nunca imaginei que o autor ia abordar uma situação cotidiana como essa. E ela ficou emocionada me falando sobre isso. Falei, olha, a gente tem que estar trabalhando isso sim aqui na igreja. Nós não somos ET, nós estamos inseridos no mercado de trabalho, na escola, na faculdade, nas famílias. Nossas famílias não são todas evangélicas. Nós temos gente na nossa casa que não é crente. E a gente tem que dar o testemunho, a gente sofre perseguição, a gente sofre tanta coisa. Como está a nossa ética diante disso? E vocês falaram muitos benefícios, né, da EBD. E aí, diante de todos esses benefícios, qual que vocês acham, então, que é a dificuldade? Porque vocês apresentaram, né, todo o ponto de vista positivo da EBD. A gente encontra isso, né? Mas, então, qual que é a dificuldade com tudo isso das pessoas, elas, né, frequentarem a EBD, ver a importância da EBD? Porque a gente falando, a gente consegue visualizar, mas tem muita gente que não. Então, quais são essas dificuldades que vocês acreditam que tem? Eu acho que uma da meu Deus do céu. Corta. Uma das maiores dificuldades que o jovem tem, vou colocar assim pra mim, é a questão de acordar cedo. A gente passa 5 dias da semana acordando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aí a gente tem sábado e domingo pra acordar tarde, tirar esse dia pra, né, descansar um pouquinho mais. Aí, na verdade, só sábado que domingo tem que acordar cedo pra ir pra igreja. Isso, às vezes, eu vou falar pra mim, desanima um pouco. Eu fico, caramba, queria ficar um pouquinho mais na cama. Pô, o dia tá friozinho, não sei o quê. Acredito que hoje, ali pra gente, né, seja uma das maiores dificuldades. Mas a gente não tem que só, tô com sono, vou ficar mesmo aqui na cama. Cara, sei lá, desiste disso. Eu tô com sono, eu coloco meu despertador, tô nem aí se eu tô muito cansado, tô nem aí se eu fiquei até tarde assistindo alguma coisa. Eu tenho esse compromisso de vir no EBD, é um compromisso que eu já firmei ali, tanto quando eu tô dando aula, tanto quando eu vou participar da aula com vocês, né? Então é um compromisso que eu coloquei. Do mesmo jeito que eu tenho compromisso de acordar cedo para ir para minha faculdade assistir a minha aula secular, eu tenho agora esse compromisso, por mais que às vezes eu não queira, de ir assistir a escola bíblica dominical, de fazer parte daquilo. Então a gente tem que fazer esse compromisso. Algumas pessoas, quando eu convido, me procuram, falam sobre o horário. Eu falo a mesma coisa que a Lívia. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. Todo dia.
Só no sábado, que é um dia que eu acordo um pouco mais tarde, porque o meu relógio biológico acorda todo dia o mesmo horário. Eu fico um pouco mais na cama. Mas assim, eu acho que isso é uma questão de compromisso. Eu acho que é uma questão de escolha. Por quê? Nós precisamos escolher o que é melhor para nós. Nós estamos vivendo uma época, hoje, que a gente é engolido por muita coisa ruim. Quem escolher não se alimentar daquilo que é bom, daquilo que edifica e faz a gente crescer, vai ficar mais vulnerável. E aí, eu sempre falo isso lá com os meus alunos na escola. Quem estuda mais vai ocupar os melhores lugares, vai conseguir as melhores posições, vai ficar mais robusto e por aí vai. Na vida cristã é a mesma coisa. Quem se prepara mais, quem consegue ficar com escolhas melhores, e também a EBD, que está inserido nisso, vai ter mais conhecimento, vai ter mais condições de responder à razão da esperança que há em nós, vai saber dizer e se posicionar diante das turbulências, e os outros vão ficar mais à mercê, vão ser alvo fácil. Então, assim, as desculpas nós vamos sempre ter. Nós vamos arrumar sempre, porque nós somos expert em desculpa. Agora, as escolhas, elas vão vir. As pessoas, hoje, pós-pandemia, por exemplo, nós temos vários irmãos, infelizmente, que não voltaram nem para a igreja. Que eles estão vivendo de vida cristã online. E aí se acomodaram. Existe uma parcela menor, que por conta de questão de saúde se justifica. Mas existem aqueles acomodados que não vão fazer isso. Eu acho uma pena, porque existe hoje um investimento na nossa igreja, né, como a gente já falou aqui, de coisa boa, de material, que eles vão ficar perdendo. Agora a gente pode deixar aqui o nosso incentivo para que eles acordem e venham assim, motivados junto com a gente aqui para poder. Eu acho que se vier um dia, eles vão perceber que vale a pena acordar cedo, e até porque o nosso culto de manhã acaba cedo. Dá para tirar um E cochilo de tarde, pré-almoço. e à tarde dá para dar um cochilo muito bom, que é o que a gente faz, eu faço, a gente almoça, e dá para dar uma dormida muito boa à tarde, e O assim... estilo do domingo é sagrado. É sagrado. Eu acho que se é para cochilar, dá para cochilar à tarde, tem gente que vai até a praia à tarde. E aí, conta pra gente, qual foi o maior perrengue que vocês já passaram na EBD? Ai, meu Deus. São tantos. Eu posso contar um fresquinho agora? Pode. Na hora de fazer essa mudança da faixa etária, agora foi um pouco difícil. Porque algumas pessoas, às vezes, se apegam aos grupos e eles têm um pouco de dificuldade de entender que a gente precisa organizar. E aí fica triste, porque eu gosto desse grupo, eu gosto daquele, e a gente precisa fazer. Primeiro, que os espaços não comportam todo mundo. E segundo, porque agora mesmo, Marcela, você falou, olha, eu não gostava do meu grupo, porque tinha jovem casado, tinha adolescente, tinha isso, tinha aquilo. Então a gente não pode deixar um grupo muito misto, porque não funciona. Então, assim, agora recentemente, um mês e pouco atrás, eu enfrentei aí uma resistência de alguns grupos nessas últimas salas que a gente precisou organizar. No primeiro momento, eu fui lá com todo cuidado, com jeito, expliquei. E aí as salas ficaram no primeiro domingo um pouco vazias. Mas aí depois a gente viu e eles mesmos perceberam que era melhor. Então, assim, mudança sempre gera um pouco de desconforto, precisa ter coragem para fazer. E a gente precisa entender que isso é necessário para que a gente cresça, né? E aí, depois disso, resolveu e a gente está seguindo aí. Mas eu acho que conseguimos resolver. Eu, ali com as crianças, teve uma vez
que a gente estava fazendo a nossa revista sobre Moisés. Não tem nada a ver com a Trindade. Eu não sei por que a criança levantou o dedo e ela perguntou o que era a Trindade. Eu falei, Trindade? E eu tenho muita dúvida sobre Trindade. O pessoal sabe, toda vez que é lição sobre Trindade, eu nunca consigo entender direito. Nossa, eu já li sobre e não consigo entender direito. E aí eu desgramo, o que eu vou falar pra essa criança? Aí eu virei e falei, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E pronto, segui com a minha revista, né? Ela, não, tia, isso eu sei. Mas o que é a Trindade? Como funciona? E aí eu olhei e falei, olha, pergunta pra sua mãe quando você chegar em casa. Acho que ela vai saber responder. Ela virou e falou, não vai saber responder porque ela pediu pra perguntar pra você, pra tia. Aí eu falei... Cada um passa pro outro. Aí eu falei, então sabe o que você vai fazer? Pro pastor. Você vai depois e vai perguntar pra ele. Aí... E a criança sabe quando você não sabe responder, né? Aí eu falei, porque eu tenho muita dúvida. Depois expliquei pra ela. Até hoje eu tenho dúvidas. Mesmo que você tá tendo, eu tenho também. Então pergunta pro pastor. A gente foi juntas perguntar sobre. Foi a Aninha do Neto. Perguntar sobre com o pastor. Lívia, você entendeu depois que o pastor falou? Ainda não consigo compreender direito. Mas, assim, um dia eu vou entender o que é. Mas, de vez em quando, elas lançam umas perguntas que eu fico, Deus, da onde eu vou tirar a resposta pra isso? Não sei. Vocês lançam as perguntas. Eu só respiro, espero uns 5 segundos pra vir a resposta divina. Se não veio, eu taco pro pastor. Marcela, vamos abrir um parênteses aqui. Qual foi seu maior perrengue na EBD? Na EBD, olha, sabe que eu não lembro? Nunca passou um perrengue? Eu tô sentindo tanta falta da EBD porque eu tô fazendo curso de noivos e parece que eu tô há 1 ano sem na EBD porque eu só fico no curso de noivo, curso de noivo. E não é que o curso de noivo é ruim, mas o curso de noivo fala sobre outras coisas que não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que teve uma vez, isso aí, tem séculos, e eu fui dar a lição da EBD. Vocês nem eram líderes ainda, a gente tinha a sala toda misturada e me pediram para dar a lição. Eu acho que a lição acabou com uns 15 minutos. Eu estudei aquela lição, eu estudei e eu cheguei lá na sala, tipo assim, porque a nossa sala não é assim hoje, porque a gente conversa, interage, pergunta durante a lição, mas na época, aquele monte de gente de faixas etárias muito diferentes. Então, tipo assim, era a lição que o professor dava, então eu tinha que falar por 50 minutos. E eu consegui falar, eu acho que uns 20 minutos no máximo. E depois fiquei assim, olhando pra cara de todo mundo. O que eu vou fazer? Eu não lembro quem era o professor, se tinha alguém comigo. Eu só sei que eu fiquei lá, assim, olhando pras pessoas, esperando da hora do... E agora, hein? E a da hora do culto, porque eu não tinha mais o que falar. Ser professor é bem difícil, né? Não é fácil. Qual foi o seu perrengue? Eu sou apresentadora. Eu acho que o meu maior perrengue foi na época da pandemia. Porque eu costumo falar com a Marcela bem assim, eu invento a moda e depois eu fico assim, por que eu inventei isso, né? E aí na época da pandemia, para não deixar de ter EBD, eu inventei da gente fazer as lives, né, de EBD. Então tinha um professor ali em cada domingo. Só que todo domingo, até o professor conseguir entrar, gente, me dava tanta dor. Porque eu pensava assim, se ele não conseguir entrar, quem vai ter que entrar? Sou eu. Todo domingo você tinha que estar com a lição A preparada. lição preparada. Então, assim, eu preparei várias lições e graças a Deus deu tudo certo sempre, não precisou. Mas olha, eu Pandemia passava foi um muita, desafio. né? E foi um perrengue mesmo, assim, por vários momentos. Eu acho, na verdade, quando eu lancei a ideia, eu achei que eles não iam comprar, assim. Porque eles também nunca tinham passado por isso, né? E não, eles compraram a ideia, ele foi muito legal. Foi uma época muito boa, mas que todo domingo eu passava aperto, tá? Na época da pandemia, a gente ainda não tinha trocado a liderança. Eu nem sabia Nem eu. que teve EBD online. Porque a gente só, tipo assim, e olha que eu vinha... se bem que eu não sabia porque eu vinha. Eu vinha, como eu fiquei participando da área da saúde... Todos os domingos na pandemia, eu acho que eu nunca vim tanto na igreja na minha vida. Todo domingo, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Eu tava aqui, porque eu ficava lá, mas eu não participava de nada, porque eu ficava lá embaixo, passando álcool, medindo temperatura de todo mundo que entrava. E de verdade, eu nem sabia que isso aconteceu. É porque eram para as pessoas mais velhas, porque elas eram um grupo de risco, né? Sim. E eles não podiam vir. Aí, para que essas pessoas pudessem ser atendidas, né? A gente fez isso, assim.
E realmente, eles entravam lá e botavam coração. Dando beijinho. E foi muito bom, né, dessa parte, assim. Mas pra atender essas pessoas, assim como vocês fizeram também muitas coisas, né? De ir no supermercado para essas pessoas mais idosas, assim. Foi um momento que a igreja também se uniu bastante, assim. Então, tirando essa parte, né, de perrengue, Lívia, viu, direcionando, qual tema que ainda não foi abordado, Trindade, e você acha que os jovens gostariam de estudar na EBD, e por quê? Eu não sei se foi abordado, e se foi, eu não lembro. Mas eu acho muito importante a gente estudar sobre, biblicamente ali, sobre a sexualidade. Não é muito estudado, ou quando é falado muito sobre, geralmente as meninas, a gente não conversa. Às vezes separa um grupo, os meninos vão falar sobre isso, as meninas vão falar sobre autoestima, vão falar sobre, sei lá, beleza. A gente passa por problemas também nessa área, a gente também tem dúvidas sobre, a gente também quer saber. E é uma coisa que eu nunca estudei na EBD sobre, sabe? Eu acho que às vezes a gente vê como um certo tabu, a gente não quer tocar o assunto, mas, gente, se eu não aprender aqui, eu vou aprender em outro lugar. Sim. Eu vou descobrir de outra forma. Então eu tenho que aprender aqui. E a Bíblia nos mostra, sabe? Então eu acho que seria um assunto interessante da gente tratar sobre. Então eu já vou te adiantar, né, que nessa revista que a gente tem vai falar sobre isso. Se for no dia que eu tiver de escala, eu vou trocar, hein? Tem Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, né, vem no EBD que a gente vai estudar. Já tá lá, tá? Já tá lá. E Fábia, conta pra gente como que é escolhido, como que você faz para você escolher, o que você analisa assim para você escolher o material da EBD? Então, como a gente conversou lá no início, é um trabalho de equipe, né? A gente conversa com os ministros, a gente sonda com eles, eu não faço esse trabalho sozinha, né? Marília sabe, eu converso com ela, converso com a Renata, converso com alguns dos adultos, e aí a gente faz uma pré-seleção da editora, o que tem, para a gente poder ver dos assuntos que vocês também têm interesse, como a Lívia agora falou, dos adultos, e aí a gente já vai conversando em cima daqueles temas que a gente tem. E a gente vai fazendo uma pré-seleção diante do que a gente tem lá proposto. Depois disso, aí a gente bate o martelo. O que vocês acham melhor? Essa aqui dentro do nosso público-alvo. E aí a gente seleciona. Vale ressaltar que a igreja deu uma guinada muito grande nisso, tá? Foi uma construção que a gente conseguiu, né, Marília? Coletiva, porque quando a gente chegou, a gente estava com material, assim, de uma qualidade que não era muito boa, e a gente conseguiu, assim, com a nossa equipe de finanças, convencê-los que a gente precisava melhorar esse material. Que é um bom investimento. Que era um bom investimento, né? Que a gente ia investir nessa qualidade dos professores, que a gente ia melhorar a frequência. E graças a Deus a gente realmente conseguiu, né? Toda essa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que já é um sinal de que realmente a gente conseguiu chegar nesse objetivo. E a gente tem tentado fazer isso, trazer conteúdos, materiais que alcancem isso e que também estimule todo mundo a continuar. E a nossa meta é que sempre alguém traga mais um. Trazer mais um para que a gente continue falando, pastor, a gente precisa comprar o terreno ali do lado. Que eu já falei para ele, nós temos que comprar o terreno do lado. A gente tem que construir sala. Ele já tinha até me dado a autorização de ver se tinha casa para alugar aqui do lado, para a gente poder alugar as salas. A gente não achou. Porque eu estou precisando, inclusive, fazer uma sala de treinamento para os professores, né, Marília? Eu preciso de uma sala. Ia ser no templo, eu estou lá, mas o templo não está dando, porque os meninos precisam fazer 1000 coisas lá, do ensaio e tal. Por isso que eu ainda não comecei a dar o treinamento. Mas a gente não achou no entorno aqui uma sala, mas a gente está pensando aí nisso.
Eu acho que o Precisamos. mais legal de tudo é que não importa que o material... Por exemplo, a nossa revista é a mesma que a dos adolescentes. Sim. A lição parece que nunca é a mesma. Não, Se você frequentar não, salas diferentes, isso aí. parece que não é a mesma lição. Eu não frequento 2 salas de EBD, mas eu vou em 2 células toda semana. Segunda-feira eu vou na célula de jovens e quinta-feira eu tô na célula com meus pais. Totalmente se eu não diferente. souber que a carta é igual, a carta é completamente diferente. A pergunta, a visão, eu acho que isso é o que mais agrega, assim, porque é quem tá presente é que faz a lição ser do jeito É que ela muito é. bacana isso, gente. Mas isso, eu acho tão legal isso, porque isso na escola é assim também. Lá na minha escola, por exemplo, eu tenho 6 sextos anos. Se você prepara uma aula para um, não é a mesma aula que você faz para os outros. Exatamente isso, porque cada sala tem um perfil diferente, as pessoas são diferentes, as vivências são diferentes. Então, isso é legal. E pode falar. Ah, tá. A importância da leitura de campo também, da onde você está indo. Tipo, eu lembro, a primeira reunião que a gente fez esse ano, eu até comentei sobre isso, que eu falei, gente, não adianta um professor que ele é muito bom dando aula ali para os adultos, ele é excelente, os adultos amam, e ele vai, às vezes, para uma classe de jovens, às vezes, não importa se ele tem, assim, estudo bíblico, ele é maravilhoso. Se ele não fizer a leitura de campo, ele não souber para quem ele está falando, a turma não vai com ele. Então, você tem que saber qual tipo de linguagem que eu vou usar, como eu vou me portar. Ali com as crianças eu não posso chegar e ficar monótona ali, nananana. Gente, as crianças vão morrer de sono, vão querer começar a conversar, bagunçar. Eu tenho que saber para quem eu estou dando aula, envolver eles de alguma forma. Como eles vão se sentir. Eu acho que uma das coisas que vocês têm feito muito bem é ter envolvido a gente, porque, como eu disse no começo, ali, quando vocês chegaram, a gente estava ali meio ainda preso naquilo e a gente foi se soltando, vocês sabem como lidar com a gente. Se às vezes é preciso puxar a orelha, vocês puxam, tô nem aí, já levei vários puxões, mas é o que faz e você acha que, eu tomei um puxão de orelha e nunca mais apareci? Não, aquilo me fez, caramba, eu preciso melhorar. Eu vou começar a ler mais, eu preciso descobrir isso. Eu voltei a outro EBD, né? Isso também é a questão você tem a maturidade também. Isso aí. Né? Qualquer puxão de orelha eu vou chorando pra casa, acabou, ninguém me ama. Não, gente, você tá me puxando a orelha porque se importa comigo, se importa com o meu crescimento espiritual, sabe? E eu sinto que a gente tá ali, todo mundo crescendo juntos ali. É muito maneiro isso. E isso que você está falando é interessante, porque o professor ele precisa, né, se atualizar todos os dias, né, lendo a Bíblia, lendo materiais que agregam ali para ele compor a aula. Eu já fui professora de adultos, de crianças, e hoje eu sou professora de jovens. E aí não é a mesma linguagem, de fato, né? E eu lembro que quando eu fui professora das crianças, durante muitos anos, eu e a Poli, e a gente dava aula ali no culto infantil, e era muito legal, assim, porque a gente fazia algumas coisas e a Poli falou assim, gente, da onde que saem essas coisas? E era muito legal, a gente se divertia junto com as crianças, né? Quando eu fui dar aula para os adultos é diferente, o seu comportamento é diferente. E eu lembro, agora falando, primeira vez que eu fui dar aula, né, tinha uns adultos e entrou um pastor na sala, foi a primeira vez que eu fui dar aula para os adultos. O Marcelo era o professor, e ele falou assim, eu vou te dar a oportunidade para você dar aula. Eu tava começando assim, e eu falei, não, Marcelo. Ele falou, não, vai que você tem potencial lá e vai dar tudo certo. E eu fui, a primeira aula que eu fui dar, entrou um pastor, né? E eu comecei, logo nas primeiras coisas que eu comecei a falar, o pastor levantou a mão, interrompeu a aula e falou bem assim, o que você está falando não tem nada a ver com a lição. E aquilo assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu falei bem assim, olha, pastor, tem a ver sim. Eu vou chegar lá, se o senhor esperar um pouco, Tenha paciência. vai dar tudo certo. Ó, você arrasou. E eu fui, mas eu quase morri. E aí eu fui, dei a aula toda e no final, assim, ele foi também de uma delicadeza muito grande, porque ele pediu a palavra e falou assim, eu queria te pedir perdão, porque realmente tudo que você falou tinha a ver ali. E aí eu pedi pra ele orar pra finalizar. E é o que você falou, às vezes a gente toma uma correção, eu poderia passar, então não vou dar mais aula, né? E arrumar uma confusão ali. A gente tem que se adequar. Tanto o professor quanto o aluno, é uma construção conjunta. E hoje com vocês não é diferente, né? No início, primeira aula que a gente foi dar pra vocês ali, também foi difícil pra gente, né? Entrar, falar
Todo E mundo não mudo. ter essa correspondência. E a gente foi atualizando a maneira de dar aula. E hoje é uma maravilha, né? Assim, eu falo que eu dou aula, às vezes, eu deixo um tempo por eu dar, porque eu sou aqui puxando a orelha aí. Mas isso que você falou, eu acho que nesse contexto de EBD, é fundamental que a gente fale aqui. Uma aula de EBD não é um culto para fazer um sermão. E às vezes a gente tem muita dificuldade disso, tá? Principalmente para quem prega, como esse exemplo que você falou aí de um pastor. Porque às vezes a pessoa tem tanta já o hábito de pregar, por exemplo, um pastor, os pregadores, que eles acham que dentro de uma escola bíblica vai fazer a mesma coisa. Não é. E às vezes o problema, às vezes, de uma aula de EBD é isso. Quem vai para a EBD não quer ouvir um sermão. E a minha atividade Ali foi é uma justamente essa. aula, ali é diferente. Por isso que chama escola. Sim, eu fui fazer exatamente isso. Eu fui fazer uma dinâmica que tinha a ver com a lição, para trazer como um exemplo, né? E quando eu comecei a dinâmica foi justamente essa dificuldade. Porque sala de aula, né? Eu falo com os meninos o tempo todo. Às vezes eu boto eles para fazer. Exatamente. Também ali. E aí a gente tem que fazer essa troca. Eu já tive, por exemplo, às vezes, qual é o critério para a pessoa ser professor? A gente tem muito cuidado com isso aqui. Não sei se vocês têm isso aí para perguntar. Mas eu já vou dar esse. Sim, pode falar. A gente tem muito cuidado com isso aqui. Não é qualquer pessoa, não é porque tem que ter um currículo. Não. A gente tem alguns critérios. Primeiro que o pastor tem muita atenção com isso. E aí eu e ele temos um bate-bola com isso. Por quê? A gente tem que ter uma pessoa que tenha um perfil didático e tem que ter uma pessoa que tenha uma vida cristã para estar de acordo com isso. Por quê? Você vai estar à frente de um grupo. Você tem que trabalhar isso ali. E também você tem que ter uma pessoa dinâmica dentro de uma sala. E às vezes nem sempre é a figura de um pastor. Tô só trazendo esse exemplo aí para você ter uma noção. Aí a gente faz como? Geralmente eu convido a pessoa para dar uma aula e eu observo essa aula. Geralmente eu vou lá, assisto a aula, fico ali, dou uma passada e para eu entender como é que a pessoa tá lá. Porque às vezes não adianta, as pessoas têm até boa vontade, mas o perfil dela não vai atender. A pessoa não tem ele vai ter um dom para fazer uma outra coisa. Aí a gente agradece e convida outra pessoa. E dentro disso que você falou, a gente falou em um dos nossos últimos podcasts aqui, né? De a nossa função dentro do reino de Deus. Às vezes você vai passar por aquilo ali e você tem que também ter essa percepção de que você não é bom naquilo. E não ficar ressentido. Por exemplo, eu já fui ministra da EBD. Hoje, olhando, eu acho que eu sou melhor sendo professora. E eu gosto, de fato, eu me encontrei naquilo ali do que eu sendo ministra da EBD. Porque hoje, vendo você ali, eu dou todo o crédito a você. O que você faz ali o tempo todo, o que você traz, você pensa além. E realmente, você está na direção de uma escola, você vive aquilo ali há muitos anos. E olha tudo que você trouxe para agregar. Imagina se eu ficasse sentida, tipo assim, não, agora vai vir uma outra pessoa. Não, aquela pessoa está vindo para agregar. E no reino de Deus a gente precisa ser assim, né? Trabalhar junto. E quando o outro cresce, a gente cresce, o reino de Deus cresce, né? E aí é assim que a gente encontra também o nosso lugar no reino de Deus. Às vezes você é um excelente pastor, Deus te chamou para aquilo. Não te chamou para ser um professor ali na EBD, tem outras pessoas ali, a gente tem que Me coloca para cantar para você ver. A tristeza. Até mesmo porque a gente não vive uma competição, né? Sim. Exatamente. A gente tem que entender que realmente tem gente que eu nasci, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso muito bem feito. E deixa outra pessoa fazer, gente. A gente é um corpo, a gente juntando ali vai encaixar todo mundo, né? E eu acho que essa questão do professor, da escolha do professor, da didática, eu acho que é uma das coisas que mais faz diferença na funcionalidade da EBD. Porque às vezes a gente está muito preocupado, não, tem que ter a sala e tem que ter um professor. Mas às vezes ele não é bom. E às vezes com um professor ruim, a sala não vai funcionar. Porque ninguém
Porque aquele não é o dom da pessoa e os alunos não gostam da lição ministrada por ele. Às vezes, quando a gente não gosta, é muito difícil você levantar no domingo de manhã para assistir uma lição que, assim, você não gosta. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, principais que eu acho que fez muita diferença. Esse cuidado com professores que têm didática, que agregam ali, que conseguem prender a atenção daquele grupo. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem feito muita diferença aqui na nossa EBD. Então, pra gente encerrar, né? Qual que é o conselho que vocês deixam para o aluno que não está vindo? A pessoa que, por algum momento, ou ela já foi da EBD, ou também nunca levou isso a sério na vida cristã dela. Qual é o conselho que vocês deixam para essa pessoa, para ela dar um despertar, né? Olha, vem para EBD. Você está perdendo crescimento, amizade, relacionamento, interação. E, acima de tudo, é individual. Primeiro, porque a gente sai fortalecido, a gente aprende tanta coisa. É uma forma muito grande mesmo de crescimento. Então, vem acordar de manhã. Depois você dorme à tarde, gente. Não tem essa desculpa, não. A gente acorda cedo, com alegria. Vem para a EBD, vem estudar, vem estar aqui junto com a gente. E de tarde, quando você chegar em casa, você cochila. Que eu vou dar para minha faixa etária de jovens aí se você realmente quer ter um crescimento espiritual, crescer nisso, se é sua prioridade na vida, a EBD é de suma importância. Hoje eu coloquei a EBD no lugar que ela devia ter sido colocada há muito tempo, né? Ela estava jogada, né, na minha vida. E hoje eu coloquei ela ali como uma das prioridades, eu faço questão de estar ali. Eu tenho tido um crescimento, assim, né, pouco a pouco, devagar, mas eu tenho tido. Então, se o jovem quer ter experiência com Deus, se você quer ter um crescimento espiritual, a EBD ela faz parte disso. A gente tem que estar junto ali. Então, foi o que a Fábio falou, que eu disse ali no começo, você tem que firmar esse compromisso. A gente tem compromisso de fazer tantas coisas para o mundo, a gente acorda cedo, a gente tem que estudar, enche nossa cabeça com coisas seculares. Por que a gente não vai encher a cabeça com as coisas de Deus, que é o que fica, né? É a prioridade. Então, a gente tem que priorizar isso. Sem falar que, só para concluir, todo o desenvolvimento que a gente tem na igreja, isso é comprovado. Quando você vai para o mercado de trabalho, a gente bomba, porque a gente treina primeiro aqui, na igreja. A gente, quando chega no mercado lá, você vê todos nós que estamos aqui envolvidos na igreja, a gente desenvolve tanta coisa. Então, Deus vai nos abençoar tanto, as bênçãos nos alcançarão. Então, a gente treina aqui, vão aprender na EBD, vão aprender com o nosso povo aqui, que é o melhor lugar e a melhor escola do mundo, é a Escola Bíblica Dominical. Isso que você falou é muito verdade, assim. Eu fui apresentar um trabalho na faculdade e quando eu acabei, o professor ele me deu excelência ali. E ele falou exatamente isso, ele falou assim... Eu nunca vi alguém explicar de uma maneira tão natural, tão assim, gostosa de ouvir. Isso. E na hora isso veio no meu coração. Eu aprendi isso na igreja. Isso, a gente treina aqui, gente. Então a gente tem que dar realmente o devido valor, porque Deus ele nos dá os dons e talentos, coloca em nós, e a gente realmente, de fato, tem que usá-los, né? Para que as outras pessoas, elas vão ser alcançadas dessa maneira, né? É isso aí. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, Lívia, pela presença aqui. Foi um bate-papo muito legal, muito interessante. E você fique ligado para as próximas. Esse foi o nosso JuviCast e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.